Não foi uma atuação boa do Internacional, teve vários problemas no primeiro tempo em especial, vários jogadores que estiveram bem abaixo, o torcedor perdeu a paciência em vários momentos, mas nada disso importa no fim das contas, porque aquilo que o time mais precisava no momento aconteceu. Depois de 12 jogos sem vitória, o Inter de virada conquista 3 pontos importantíssimos contra o Juventude no estádio Beira-Rio, não só pelos 3 pontos na tabela e o fôlego que o time ganha na briga para fugir definitivamente do Z4, mas pelo alívio, pela alma lavada, no sentido de que agora se tem a possibilidade de respirar um pouco mais tranquilo e ter um pouco mais de confiança na sequência da competição. Nesse vídeo a gente fala da vitória, que não foi perfeita, mas não há defeitos do Inter, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. O Inter venceu de virada o Juventude pelo placar de 2-1. E é uma vitória que a gente vê no sentimento do torcedor que tá aqui na arquibancada, na vibração do torcedor que tá aqui na arquibancada, na vibração dos jogadores dentro de campo, que é uma vitória que significa muito. Significa muito principalmente do ponto de vista de ambiente, de alívio, de tentar de alguma forma diminuir a pressão que existia em cima do grupo de jogadores, em cima da comissão técnica, em cima do vestiário como um todo. E a grande verdade foi uma vitória com adversidades, porque o Inter, de novo, apresentou vários problemas durante o jogo. E isso, de alguma forma, faz com que essa vitória seja mais valorizada ainda do que se fosse um jogo tranquilo. É verdade que o adversário é o Juventude, que por mais que tenha trazido vários problemas para o Inter nesse ano, é um adversário, tecnicamente, em investimento inferior ao Internacional. Mas o jogo em si desenhou problemas, adversidades que o Inter teve que ultrapassar na segunda etapa. O jogo começa e o Roger, ele mexe no time, faz um 4-2-3-1 com o Thiago Maia e o Rômulo sendo os volantes. A ideia era Wanderson de um lado e o Wesley do outro, mas o Wanderson apresentou um problema muscular e por causa disso o Bruno Tabata começou jogando como titular, só que a partida ela já muda de cara logo no primeiro minuto de jogo, porque em uma bola na área o Wesley acaba sendo atingido pelo goleiro, a arbitragem não dá pênalti, ele sai de campo machucado e entra o Gustavo Prado, e aí se cria aquele clima de negativismo em cima do Internacional, de pessimismo, porque já perdeu o Wanderson por lesão, agora perde o Wesley também, o Inter desenha uma estratégia, o Roger desenha uma estratégia e perde os seus 2 pontas titulares. Só que a grande verdade é que o Gustavo Prado talvez tenha sido o melhor jogador em campo do Internacional nessa partida. E foi o responsável por quase todas as jogadas de ataque do Internacional. Gustavo Prado entrou muito bem no jogo e o Inter, ofensivamente, fazia um jogo com algumas atuações individuais destacadas positivamente, mas com muitos erros. E aí a gente vai destacar aqui os problemas que o Inter teve. O Valência não jogou nada. O Valência, ele não tabelava, ele não era lançado em profundidade, ele não partia individualmente para cima do adversário. O Valência não fez nada no primeiro tempo. Mas o Bruno Tabata fez um bom jogo. Ainda no primeiro tempo, chamando a responsabilidade, tabelando, indo pra cima, mostrando que é um jogador muito habilidoso. O Gustavo Prado, repito, pra mim melhor jogador em campo do Internacional, chamando a responsabilidade, indo pra cima, encontrando bons passes. O Gabriel Carvalho sendo o que o Gabriel Carvalho tá sendo, um jogador que mesmo sendo uma criança, um moleque de 16 anos de idade, mostra que é absolutamente diferente, não só do ponto de vista técnico, mas também de personalidade, porque cada vez menos o Gabriel Carvalho sente o jogo, ele tá indo pra cima, ele tá se sentindo à vontade, ele hoje é um titular absoluto do Internacional e uma das grandes notícias positivas de cada jogo do Internacional. E o Inter, dessa forma, com um trio de meias que estava bem no jogo, mas um Valência desencontrado, conseguia criar. E chegou ao pênalti. Em um passe do Gustavo Prado, o Bruno Tabata invade a área, é derrubado e cai no chão para a arbitragem marcar o pênalti. Só que o Ener Valencia bate o pênalti. E o Ener Valencia, que tem todos os problemas técnicos, de confiança, não sei se físicos, o Ener Valencia perde o pênalti. Eu não achei displicência, tá? Porque o Ener Valencia é um cara que normalmente ele faz a batida parada, tentando deslocar o goleiro. E nessa ele bateu o mais simples possível, cruzado, rasteiro, forte. Não foi tão forte, não foi tão no canto.
o goleiro pegou, ele bateu mal e claramente ele tá sem confiança. Só que o problema é que o pênalti perdido pelo Valência fez o Inter desmoronar dentro de campo. E o que a gente viu a partir daí foi um time que não se encontrou em mais absolutamente nada depois do baque do pênalti perdido, do baque do estádio perdendo a paciência e vaiando em especial toda vez que o Ener Valencia tocava na bola, e o Inter sucumbiu ao Juventude no restante do primeiro tempo. E em uma das chegadas do Juventude aconteceu aquilo que já aconteceu em vários momentos, o gol. Uma bola que é cruzada, o Nenê, que estava fora do campo, voltou correndo, a zaga do Inter não viu, a bola chegou nele, ele finalizou no gol do Rocher e abriu o placar em um vacilo, em especial do miolo de zaga do Internacional, que deixou o Nenê livre. Bom, aí o Beira-Rio perdeu a paciência de vez. E o Ener Valencia foi o grande vilão dessa noite. E o Ener Valencia é o grande vilão do momento, do torcedor, do estádio. E aí o Inter vai pro intervalo muito vaiado, em especial o Ener Valencia vaiado, perdendo por 1-0, e o Roger tenta mexer no ambiente do estádio. E a verdade é que essa mexida, ela com certeza tem alguma coisa por trás, e ela vai ter repercussões nos próximos dias, porque o Roger tira o Ener Valencia. E aí coloca o Lucas Alário, que não fez um grande jogo, mas pelo menos o Beira-Rio estava um pouco menos impaciente do que estava com o Ener Valencia. E o Inter ainda desencontrado, nervoso para jogar, tentando forçar algumas soluções que não aconteciam. Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata seguiam sendo os melhores jogadores do Internacional, mas em um lance, um jogador trouxe o Inter para a partida, que foi o Thiago Maia. O Juventude foi sair tocando e o Thiago Maia fez um golaço. Um golaço do Thiago Maia, porque foi um gol de raça, foi um gol de quem quis, foi um gol de quem brigou, e isso tá valendo mais hoje pro torcedor do Internacional do que uma jogada plasticamente bonita. O Thiago Maia rouba a bola dentro da área, dá um carrinho, a zaga do Juventude tentou sair tocando, ele dá um carrinho, rouba a bola, levanta, chuta e faz o gol. Golaço do Thiago Maia, gol de tudo aquilo que o torcedor precisa. E levantou o estádio. E o estádio veio junto, é verdade que pouca gente estava no Beira-Rio hoje, cerca de 11 mil torcedores presentes no estádio, mas levantou pela garra do Thiago Maia, pelo espírito do Thiago Maia, pela postura que era o que o torcedor pedia. E o Inter estabeleceu a partir daí uma certa pressão no campo de ataque do Juventude. E conseguiu chegar ao gol da virada, na base da pressão. O Roger mexeu no time, ele tira o Gustavo Prado e bota o Ricardo Matias para ter um pouco mais de presença de área. O Ricardo Matias entra bem no jogo, moleque. E aí, o Gabriel Carvalho, na fase final da partida, ele e o Bruno Tabata chamam a responsabilidade, se tornam os grandes jogadores do Internacional. O Inter não se desorganizou. E em uma bola do Bruno Gomes, que fez um bom jogo na lateral direita, mesmo improvisado, sacrificado, o Bruno Gomes fez uma boa partida na lateral direita. Ele recebe um passe do Gabriel Carvalho, cruza, a bola bate na mão do jogador, ele chuta, a bola bate na mão do jogador do Juventude e a arbitragem marca o pênalti. Pênalti que o Bruno Tabata erra, mas no rebote ele consegue completar para fazer o 2-1. E aí o alívio por parte de todo torcedor do Inter. E a vibração que você viu no início do vídeo do torcedor colorado, dos jogadores. O Inter respira. O Inter, no seu primeiro jogo a menos que tinha, consegue 3 pontos. E são 3 pontos a mais para se distanciar do Z4. O que é o importante neste momento? E para dar confiança, e para dar tranquilidade. É lógico que o time tem problemas, o time tem vários problemas. Mas, mais do que problemas, o Inter precisava vencer. Custe o que custar. E talvez o Inter tenha vencido hoje custando o Ener Valencia, que eu não sei qual vai ser a repercussão do ambiente dele depois dessa saída, depois das vaias, depois do jogo que ele fez. Mas o mais importante é que o Inter venceu. E agora vai ter um pouco mais de tranquilidade para ter sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!